Bom, meu convidado hoje é Paulo Castelo Branco, presidente da Associação Brasileira de Importadores de Máquinas e Equipamentos. Paulo, seja bem-vindo aqui ao cenário econômico. Eu que agradeço. Bom, você chega num dia que a discussão da CPMF foi ao limite, parece que caiu. É toda uma discussão sobre reforma tributária. Nós tivemos recentemente o próprio governo isentando de pagamento de alíquotas de importação para bens que não são produzidos aqui no Brasil, ou seja, uma série de coisas. Para o setor específico que você representa, qual é o momento da economia? Está positivo? Tem-se otimismo? A burocracia está diminuindo? Há perspectiva de melhora? Veja, eu participei bastante desse processo, né? Do que você está falando da diminuição, na verdade, não é a diminuição da alíquota, e sim o que foi ditado pelo governo em julho último, a portaria 309. Né? Essa portaria 309, ela fala dos ex-tarifários, que é a exoneração, né, de imposto de importação. E é lógico, é todo o reflexo que vem com isso, porque quando você faz a exoneração do imposto de importação de equipamentos, e bem de capital e bem de informática, que essa portaria é específica, você provém que se tiver o ex-tarifário, ele não tem o imposto de importação e, desta forma, em alguns estados ele exonera também o ICMS, em alguns estados só que tem o acordo, e o PIS/COFINS. Quando veja, não tem similar nacional. Quando não tem similar nacional. Esse é o princípio. Só que, assim, até o último governo e até a edição dessa portaria, essa avaliação ela era muito subjetiva. Por quê? Porque ela usava critérios onde um investidor industrial aqui no Brasil queria fazer a importação de uma determinada máquina para melhorar a sua produção da sua fábrica, e ele pedia, então, esse ex-tarifário, dizendo que não tinha esse equipamento aqui no Brasil produzido similar. A Camex fazia, na verdade, essa consulta, e alguns produtores nacionais, na verdade, diziam que fabricavam aqui, que existia similar nacional. Só que como? Ele dava uma declaração dizendo que fazia. Isso aí era o bastante para que fosse... E o que traz inovação então, agora? A inovação claro? tem 4 pontos que foi justamente, quando foi divulgado em julho essa portaria, houve muita discussão, o Senado até interviu, teve uma audiência pública, e o secretário Caio Megali, ele postergou, né, ele suspendeu até o dia 30/8 o efeito desses 4 critérios de análise, para que houvesse então uma discussão entre os importadores, né, a Associação dos Importadores, que é a ABIMEI, e a ABIMAC, que é a Associação dos Fabricantes Nacionais. E nós tivemos 2 reuniões bem acaloradas, com os temas, várias pessoas. O pessoal da ABIMAC tem umas reuniões acaloradas, não? Eu posso dizer para você que eu conheço bem, porque eu também sou fabricante nacional, fui por muitos anos, mais de 30 anos, conheço bem o pessoal. Só que essa discussão acalorada, na verdade, não traz benefício para a indústria. O que traz benefício para a indústria é a gente ter como investir na nossa produção, gerar empregos, gerar tributos, né? Claro. E fazer o nosso país andar. Cresce, claro. E nós não podemos ter mais um país com economia protegida, certo? Nós não podemos querer sobreviver vendendo, na verdade, pouco, né? E com margem grande, porque não deixa o mercado ser globalizado. Não entra tecnologia de ponta do nosso país, não fabrica produto competitivo, a gente não consegue nem abastecer o mercado interno e nem exportar. Isso chegou-se a um acordo com a ABIMAC? Sim, é difícil chegar a um acordo, mas o secretário Caio Megali e a equipe dele, que é uma equipe muito boa, muito qualificada tecnicamente, soube conduzir esse processo, e mesmo com toda a divergência, eles foram tomando a pressão de todos os lados e escutando, e eles editaram, então, no dia 30 agora do 8, uma portaria 324, que regulamenta a 309, que estabelece 4 critérios importantes, muito importantes. Um primeiro, que é justamente como identificar a produção nacional do bem que está sendo pedido o ex-tarifário, através de uma nota fiscal de fornecimento dos últimos 5 anos. Sim, claro, para provar. Então, isso prova, na verdade, isso é um documento. Aí existe um fator objetivo e não subjetivo. A segunda? Um bem análogo. A segunda, que seria a produtividade do equipamento. Sim, então, se compara a produtividade do equipamento importado com o equipamento nacional. Será tão eficiente quanto? Será tão eficiente quanto. Se ele não for,
é concedido o X. Terceiro, prazo de entrega. Então não adianta uma empresa dizer que faz um determinado equipamento para a indústria e ele demora 1 ano para entregar e o estrangeiro entrega em 3 meses. E o quarto ponto? Então, nesse ponto até eles conseguiram ter um diferencial de alguns meses a mais, como se fosse uma carência para ajudar. E o quarto ponto, que é o mais importante de todos, preço. O preço de venda. Então, não adianta produzir se o equipamento vai custar o dobro aqui e inviabiliza o investimento. Então, o equipamento vai ser comparado com base ainda em um preço 5% maior, né? E com a alíquota de importação comparado preço posto Santos. Então, a base, assim, só para ter uma noção, um equipamento que se tiver um imposto de importação de 14% e ele for o preço inferior a 20% a mais que o produto nacional, ele tem concedido o ex-tarifário. O que é um avanço, porque pelo menos deixou claro qual é exatamente o conteúdo da medida. Exatamente, isso deixa claro as regras, né? E deixa o investidor, tanto das multinacionais do exterior que investem no Brasil, como para os fabricantes de produtos manufaturados no Brasil, que precisam comprar máquinas de usinagem, máquinas de conformação de metal, máquinas de plástico, eles sabem agora qual é a base de comparação e que você não fica fazendo um pedido que pode ser aprovado, pode não ser aprovado, não tem prazo. Quer dizer, hoje a regra ficou clara. A falta de clareza é o pior que pode existir numa lei, porque daí ninguém sabe o que pode seguir, o que é permitido e o que é proibido, né? Isso aí. E também porque o investidor no Brasil, na verdade, fica numa situação difícil. Você imagina que essa diferença dá uma diferença de 30% a 40% no valor do investimento que o industrial no Brasil vai fazer. Isso pode inviabilizar o projeto. Paulo, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço pela oportunidade. Pela explicação justamente dessa medida, viu? Muito obrigado pela gentileza. Que é isso, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. O Cenário Econômico de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência, pela sua participação nas redes sociais. Boa noite, até amanhã.